Olá, mulher de valor, seja bem-vinda ao meu canal. Este canal existe para fortalecer o seu casamento. Eu me chamo Tirzá Miranda. Neste vídeo, nós vamos falar o tipo da esposa que gostaríamos de ser. Se você tem gostado desse canal, deixe o seu like, compartilhe com outras mulheres que precisam desses insights para viverem o seu casamento. Inscreva-se no canal, clica no sininho para receber todas as notificações e os novos vídeos que serão postados ainda nesta série. Participe! Então, nós estaremos falando sobre o tipo de esposa que eu quero ser. Você já pensou que tipo de pessoa você gostaria de ser? Você é esta esposa que você realmente gostaria de ser? Você tem essa convicção dentro do seu coração? Nós temos que começar com uma pergunta bem importante. Por que você decidiu casar? Por que você decidiu? Quais as razões, quais os motivos que te levaram para o casamento? Eu quero citar alguns aqui para que você possa começar fazendo esse diagnóstico. Primeiro, todas as minhas amigas casaram e eu também queria ter o meu dia de princesa, o meu dia de noiva. Uma outra razão, encontrei o homem da minha vida, o homem dos meus sonhos. Uma terceira razão é porque era hora de casar, eu não queria passar da hora e me tornar uma titia. Uma outra razão é sair de casa porque não aguenta mais os pais ou a situação da família de alcoólatra, de vícios, de pobreza, de tantas brigas, tantos outros motivos. Uma outra razão pela qual muitas vezes as mulheres se casam é porque eu fui me envolvendo. Quando eu vi, eu já estava morando junto. E uma outra razão é porque eu engravidei. E aí precisei me casar ou decidi me casar para dar um pai para o meu filho. E uma outra razão, queria que alguém me sustentasse. E eu vi que ele tinha uma boa condição, poderia me oferecer um sustento tranquilo e eu decidi por isso. Minha amada, às vezes é necessário nós abrirmos os olhos para a coisa mais dolorosa que nós poderíamos fazer. Fazer uma análise nua e crua sobre o nosso casamento, sobre a nossa relação sexual, conjugal e sexual também. Nesta série de vídeos que eu vou fazer, nós vamos lançar algumas perguntas bem desafiadoras logo no começo de cada vídeo. E é em cima destas perguntas que nós vamos trabalhar. Primeira delas, o que é importante de verdade para mim? Afinal de contas, eu sou uma mulher casada. O que é importante? Depois nós teremos uma outra pergunta. Qual é o sentimento de ser meu marido? Qual é o sentimento que meu marido tem de estar casada comigo? Uma outra pergunta é: estou disposta a mudar de atitude para cultivar o meu casamento melhor ou para renovar o meu casamento? Uma outra pergunta, que é assunto de um outro vídeo, é: o que eu preciso para me aproximar mais do meu marido? Outro questionamento importante: o que é fazer amor comigo? O que é ter uma vida sexual comigo? Uma outra questão é: por que eu devo ou eu fico brava com o meu marido? E por último, a sétima: é possível crescermos juntos quando as coisas estão dando tão errado? Minha amada, eu quero te fazer uma pergunta para começarmos esta série de questões. Você está disposta? Você quer trabalhar tão duro pelo seu casamento quanto um presidente de multinacional quer trabalhar para que haja sucesso na sua empresa? Por que comparamos? Porque é um trabalho árduo e é um trabalho para dar resultados. Então, neste primeiro vídeo,
desta série, nós vamos começar com esta pergunta: o que é importante de verdade para mim? Afinal, sou uma mulher casada. Então, o que nós vamos observar? Que as nossas escolhas, elas falam. Então, quando nós escolhemos, as nossas escolhas estão falando além das nossas palavras. E talvez você olhe hoje para o seu relacionamento e eu te pergunto: ele é fácil, ele é médio ou ele é de difícil manutenção? Eu quero contar para você sobre a minha experiência. O meu casamento, ele é de difícil manutenção na minha perspectiva. Por quê? Porque eu casei com um homem completamente diferente de mim. Eu sou extrovertida, eu gosto de estar no meio de pessoas, ele é introvertido, ele é mais calado, às vezes ele gosta de ter muito tempo de solidão. E essas diferenças, elas não me permitiram fazer do meu marido prioridade número 1 no meu casamento. Muitas vezes eu colocava outras coisas, atividades, o próprio ministério, a opinião dos outros, os meus gostos, diante dessa prioridade. E eu quero te dizer, quer você goste ou quer você não goste, as minhas escolhas no dia a dia, elas dizem ou elas denunciam como que o meu marido é prioridade e também a razão da prioridade que eu estou escolhendo. E eu pergunto para você, o seu casamento é importante para você? Pare e pense um pouco. Quero que você volte lá para o dia que você decidiu casar. Quando você preparou toda a cerimônia, vestido, fotos, festa, fez os votos diante do sacerdote, fez promessas de proteger, de admirá-lo, de confortá-lo, de encorajá-lo na doença, na alegria, todos os dias da sua vida. Se você fez esses votos, eu quero te dizer, minha amada, seu casamento é importante para Deus. E eu creio que o seu casamento é importante para você. Você fez um voto diante de Deus. E quando você fez esse voto, Deus começou a trabalhar de forma sobrenatural para tornar vocês um só. E hoje, quando você olha para o seu relacionamento, como que está? Vocês se sentem um só, próximo nas emoções? Minha amada, a vida não para, a vida continua. E dependendo do diagnóstico que você fez, talvez você pergunte: como que eu vou manter meu marido como prioridade no caos da vida diária? Como que eu vou manter meu marido prioridade com tantas dores na minha alma? Quero te dizer que nós precisamos colocar o nosso marido como prioridade no nosso cérebro e no nosso coração. Embora seja fácil colocar o marido em segundo plano no nosso casamento, eu quero te dizer, minha amada, que isso é arrasador. E a pior coisa para o bem-estar do casamento é não priorizar o marido. Então nós começamos hoje dizendo que ele é prioridade. E eu preciso começar a alinhar esta prioridade no meu coração e na minha mente, no meu pensamento. Vivermos com o fim da nossa vida em vista significa que nós precisamos ter consciência de como vamos gastar as horas do nosso dia. Sabendo que as horas do nosso dia são um presente que Deus nos dá. Há um número de horas específicas que Deus te deu. E só Ele sabe quantas horas são. Não importa se você tem 10 anos ou 40 anos, ou se você tem para viver, 10 anos ou 40 anos. Só Deus sabe. E esse tempo, ele foi te dado para viver em intimidade e comunhão. Quando nós nos damos conta disso, nós vamos encarar a vida de uma forma diferente. Nós não vamos perder tempo. Infelizmente, muitas mulheres perdem tempo, porque só descobrem
quando falta o marido. Mas você tem um tempo para viver com o seu marido. E você não pode viver por acaso, deixando que o vento leve o seu casamento, que o tempo passe, a sua vida passe sem um propósito. Você precisa descobrir o propósito em todas as áreas da sua vida, inclusive no casamento. E nós precisamos tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão. Eu decidi, 39 anos atrás, viver o meu casamento. E eu decidi agora, anos atrás, viver de novo o meu casamento. Restaurar, renovar, levantar. E eu pergunto, qual é o seu alvo para o seu casamento? O que você deseja para o seu casamento? O seu alvo deve ser o propósito pelo qual você vive no seu casamento. Eu não posso controlar o meu marido de forma alguma, nem mudá-lo, mas eu posso me mudar. Eu posso trabalhar pelo casamento. Eu falo de mim, qual é o meu alvo? Eu tomei como alvo me tornar uma esposa que fala de forma sábia, de forma doce, de fala mansa. Eu decidi pensar antes de falar. Eu decidi aprender a colocar as minhas palavras. Eu quero ser uma mulher que tem palavras encorajadoras. Quero ser uma mulher de fé para o meu casamento e para o meu marido. Talvez você diga, mas com tantos anos de casada, pois é, eu não fazia isso. E eu precisei tomar uma decisão para pensar antes de falar, para pensar antes de decidir. Eu tomei uma decisão de exalar sabedoria sempre que eu fosse manifestar minha opinião. E eu queria fazer isso de forma branda e suave, porque na verdade, minha amada, eu era um trator. E eu decidi olhar para o meu casamento e colocar tudo isso como meta, como objetivo, como alvo. E eu quero te convidar a escolher um alvo dentro do seu casamento e viver para esse alvo. Faça um propósito estabelecido, escrito. Faça uma resolução, faça uma declaração, faça uma oração escrita, ou um texto bíblico que vai ser o teu alvo, ou então escreva um poema, estabeleça uma música, um acróstico, uma frase, não sei, estabeleça o seu alvo. Eu falei para você aqui o meu alvo dentro do meu casamento que eu estabeleci para esses anos que eu estou vivendo. E eu estou trabalhando em cima disso. Qual é o seu alvo para o seu casamento? Você está disposta a mudar e trabalhar em cima desse alvo? Pense, reflita sobre isso e no nosso próximo vídeo nós iremos para a nossa segunda pergunta. Que Deus te abençoe e que você seja transformada pelo próprio Deus que habita em você. Deus te abençoe.